A vinda da família real em 1808 para o Brasil seria responsável por transformar as relações de sociabilidade e de cultura, principalmente, no território brasileiro. Isso faria também a educação ganhar novos ares. Mas, infelizmente, o projeto de uma educação mais global para todos não seria realmente efetivado, porque a estrutura do império ainda não dava conta da complexidade territorial e da dimensão de todas as esferas sociais naquele contexto. Educação no Brasil Colônia e Brasil Império. Bases para a educação pública. A vinda da família real em 1808 trouxe muitas reformas, principalmente em termos de infraestrutura. Várias estruturas foram estabelecidas e, em tese, poderiam transformar também a esfera educacional. Mas é visto que a educação não era exatamente uma prioridade do Império. Com o estabelecimento da corte portuguesa no Brasil, em 1808, investimentos foram feitos na imprensa local, em bibliotecas e instituições de ensino. Surgiram neste período as primeiras academias reais. Deu-se em 1810 a fundação do Jardim Botânico e em 1816 a chegada da Missão Cultural Francesa, que fundou a Escola Nacional de Belas Artes. Em 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil em relação à metrópole portuguesa. Essas estruturas, por exemplo, as academias reais, do Jardim Botânico, as bibliotecas, em conjunto, modificaram a estrutura que era vista no território brasileiro. Mas mesmo independente, a educação ainda não era realmente uma prioridade do Império. Isso é importante para percebermos como foi gerenciada a esfera educacional nesse período. O recém-independente Império do Brasil priorizou outras questões, falhando em consolidar um projeto educacional efetivo para o Brasil. Favoreceu-se, neste período, o método Lancaster, que buscava ensinar o maior número possível de jovens com o mínimo investimento em professores. Esse sistema, denominado Lancaster, era também chamado de ensino mútuo. Um professor disponibilizava determinadas instruções para um grupo de monitores. Esses monitores eram escolhidos entre os alunos considerados mais avançados. Esses alunos deveriam repassar seus conhecimentos e essas instruções para os demais estudantes. Desse modo, um número menor de profissionais era necessário para ensinar um número cada vez maior de estudantes. Esse método era bem visto pelas autoridades e pelo Estado, pois era uma estratégia, uma alternativa mais econômica e, desse modo, favoreceu-se no território brasileiro. Aqui nós vemos uma ilustração, uma demonstração desse método em Piemonte, na Itália, onde nós vemos um grupo de profissionais aqui em pé e a quantidade bastante alarmante de estudantes em um mesmo espaço. Nós percebemos que a educação que se organizava no Brasil não dava conta de atender de forma qualitativa todos os grupos sociais. Mesmo que as ideias do Império fossem bastante empreendedoras, fossem bastante modernas em relação aos períodos anteriores, mesmo assim não dava conta de atender a complexidade cada vez maior que se instalava no Brasil Império. Embora a Constituição de 1824 garantisse educação universal, as condições financeiras dominantes garantiam que o ensino permanecesse limitado. Poucos brasileiros teriam acesso à educação formal, especialmente ao ensino secundário. O ensino secundário era majoritariamente propedêutico, isto é, preparatório para o ensino superior. A fundação do Imperial Colégio de Pedro II, de 1837, criaria um padrão para os colégios secundários do país,
mas a falta de recursos e de educadores especializados continuaria a ser um problema. Desse modo, nós percebemos que a educação se buscava efetiva, se buscava criar condições de ser realmente uma educação pública para todos. Mas isso não significava que a letra da lei conseguisse efetivamente romper as barreiras estruturais que eram vistas no território brasileiro. A estrutura do Brasil ainda era extremamente precária e mesmo que oficialmente a educação devesse ser pública e para todos, não significava que conseguisse atingir de fato todas as pessoas que dela necessitavam, em especial o ensino secundário. O ensino secundário, ao invés de ser efetivamente formativo e instrutivo para todos, acabava funcionando de maneira bastante propedêutica, ou seja, de forma inicial, de forma introdutória para o ensino superior. Desse modo, quem é que tinha interesse pelo ensino superior naquele momento? Os membros da elite. Então a educação acabava sendo muito mais restrita e a serviço desses membros da elite do que realmente uma educação universal e para todos. Mas as bases estavam lançadas. Essa distorção fez com que o ensino secundário se desinteressasse da formação global dos alunos, tornando-se ainda mais propedêutico. Como agravante, os demais liceus provinciais precisavam adequar seus programas ao do colégio padrão, inclusive usando os mesmos livros didáticos. Muitas vezes nem chegava a haver currículo nessas escolas, mas sim aulas avulsas das disciplinas que seriam objeto de exame. Nós percebemos dessa forma que, apesar das boas intenções do Império, a educação não se torna realmente eficiente e não atinge o número de pessoas que buscava atingir. Especialmente em termos da educação secundária, que se restringe a um caráter propedêutico, nós vemos que as intenções do Império não passam disso, não passam de intenções, que seriam efetivadas realmente somente na República. Bons estudos, até a próxima aula.